Vamos dar ao início a missa com o cântico Igreja Peregrina. Todos unidos formando um só corpo, um povo que na Páscoa nasceu. Membros de Cristo com sangue resgatados, Igreja Peregrina de Deus. Vive conosco a força do Espírito que o Filho nos manda do céu. É quem inspira, nos guia e alimenta, Igreja Peregrina de Deus. Nós somos na terra sementes de outro reino, somos testemunho de amor. Paz em vez da guerra e luz na escuridão, Igreja Peregrina de Deus. Paz em vez da guerra e luz na escuridão, Igreja Peregrina de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos e todos que nos acompanham através da live stream, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos nós somos a Igreja Peregrina de Cristo, perto ou de longe. Os que estão em suas casas, somos a Igreja de Cristo peregrinando neste mundo, buscando a pátria celeste. Hoje temos a intenção da missa Teams of Our Lady, US Super Region for all members living and deceased. Irmãos caríssimos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos nosso pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Vinde, Senhor, em auxílio da vossa família, reunida em oração, e concedei que participem eternamente na ressurreição do vosso Filho unigênito. Aqueles a quem destes a graça da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantou-se uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém e todos, à exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas terras da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grandes lamentações por ele. Saulo, por sua vez, devastava a Igreja. Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e metia-o na prisão. Entretanto, os irmãos dispersos andaram de terra em terra a anunciar a palavra do Evangelho. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, começou a anunciar Cristo àquela gente.
As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, porque ouviam falar dos milagres que fazia e também os viam. De muitos saíam possessos, saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados, e houve muita alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A terra inteira aclama o Senhor. A terra inteira aclama o Senhor. Aclama o Senhor, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores. Dizei a Deus: maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira aclama o Senhor. A terra inteira vos adore e celebre, entoe hinos ao vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. A terra inteira aclama o Senhor. Mudou o mar em terra firme, atravessar um rio a pé enxuto. Alegremo-nos nele, domina eternamente com o seu poder. A terra inteira aclama o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem acredita no Filho de Deus tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem acredita em mim nunca mais terá sede. No entanto, como vos disse, embora tivesseis visto, não acreditais. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e aqueles que vêm a mim não os rejeitarei, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. De facto, é esta a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos e todos que nos acompanham através da live stream, quando lemos os evangelhos sobre a vida de Jesus, não é tão difícil de compreender o que Jesus nos ensina. E a sua mensagem torna-se ainda mais fácil quando Jesus usa as parábolas, história, factos da vida humana para esclarecer o que ele nos quer dizer. Por exemplo, a história do bom samaritano, onde Jesus diz que temos de ajudar os que estão nas margens da sua vida, os feridos, os pobres, os desconhecidos.
Outro exemplo que podemos mencionar, o escriba da lei perguntava: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E a resposta de Jesus foi muito clara, sem equívocos: amar a Deus com todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mas o Evangelho de São João, capítulo 6, que iniciamos nesta semana, sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e a consequente mensagem do pão da vida, não se pode facilmente compreender. E quanto mais Jesus falava disso, mais confusos ficavam todos os judeus que estavam à sua volta. Como é que ele pode dar a sua carne para comer? Como Jesus podia dizer que desceu do céu? Não é ele o filho do carpinteiro e Maria? E por esta razão os judeus não podiam atingir o que Jesus queria dizer sobre o pão da vida. E como havemos de ver no fim do Evangelho, do capítulo 6, todos acabam de abandonar Jesus e só fica com ele os seus 12 apóstolos. A palavra que Jesus usa várias vezes no Evangelho de hoje é acreditar. Isto quer dizer que não se pode perceber com os nossos raciocínios, com a nossa mente, todas as verdades da vida eterna. Somente acreditando o que Jesus nos ensina e a sua igreja também como nos ensina. Jesus pede nossa fé naquilo que está a dizer e ensinar. Pede a nossa firme adesão à sua pessoa. Santo Agostinho dizia: no dia em que nós podemos compreender Deus tal qual Ele é com a nossa bitola, Deus jamais será Deus. Nas passagens a seguir com o dia de hoje, até sábado, esta semana, Jesus fala que quer entrar em uma íntima união com cada um de nós. E a maneira de fazer isto é comendo o pão e bebendo o seu sangue, transformados em seu corpo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Como São Paulo há de dizer: não sou eu que vivo, mas Jesus vive em mim. Jesus e nós formamos um só corpo, um só. Para explicar um pouco melhor esta verdade, quando comemos uma comida, digamos carne ou peixe, esta comida faz-nos crescer, transforma em nosso corpo, cria mais e mais células. Mas isto não é o mesmo quando comemos o pão e bebemos o seu sangue. Nós que estamos transformados em Cristo. Por esta razão, eu sempre insisto, quando as pessoas comungam o corpo e sangue de Jesus e vão aos seus assentos, estão ali sentados como outro Cristo, outro Jesus, tal e qual está no tabernáculo. O documento da liturgia número 7 diz: Jesus está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, e quer, sobretudo, sobre as peças eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos,
De modo que quando alguém baptiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura, como neste momento. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta. Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não podemos torcer estas palavras. É por assim dizer que está presente. Não é isto. Realmente, Jesus está presente. Tal e qual nós pensamos como se fosse ainda no tabernáculo. Os primeiros discípulos e cristãos na Igreja Católica, após a ressurreição de Jesus, chegaram a compreender estas verdades da nossa fé, totalmente transformados em Jesus. Como São Paulo diz aos Romanos, quem pode separar-nos do amor de Cristo? A fome, a nudez, nada disso. O que quer que seja, nada. E neste sentido, prontos, como São Paulo, para dar a sua vida por Cristo, como vemos no primeiro mártir Santo Estevão e outros tantos que hão de seguir durante este tempo da Páscoa e depois além, quando lemos a vida dos santos. Após este longo discurso, todos os judeus, quase 3.000 que estavam lá, depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, quiseram abandonar Jesus porque diziam duro e incompreensível as suas palavras. Quem pode comer a sua carne? Não podia entender. E Jesus, voltando para os 12, dizia: vós também quereis ir embora? Não posso mudar os meus ensinamentos do meu Pai sobre a vida eterna. Porque já disse, não há outra maneira de entrar na vida eterna senão comendo o pão eucarístico. E Pedro diz, no fim, em nome dos 12 que estavam lá: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras da vida eterna. Acreditar, ter a fé nas palavras de Jesus, acreditar, não é com o nosso raciocínio, com nossos diálogos, com a nossa ciência, com a nossa escola, os graus da universidade ou colégio, nada disso nos faz compreender este grande mistério da nossa fé, é a nossa fé. E é mesmo assim, durante esta missa, nós havemos de proclamar, depois da consagração do pão e vinho, mistério da fé. Aos nossos olhos é o pão ordinário, aos nossos olhos é o vinho ordinário, mas com a palavra de consagração, transformados em corpo e sangue de Cristo. O sabor do pão é o mesmo, o sabor do vinho é o mesmo, não é do sangue, mas totalmente transformados em corpo de Cristo. É a nossa fé que nos leva para isto. Bem, irmãos, seja isto mesmo a nossa resposta, especialmente nos momentos difíceis da nossa vida, como a doença que não tem cura, uma morte de um ente querido. Digamos em tudo: Senhor, Tu tens palavras da vida eterna. O que quer que seja, Tu tens palavras da vida eterna. Conformo-me, aceito o que passou na minha vida, o que passou na vida da minha família. Tu tens palavras da vida eterna. E digamos todos os dias, irmãos caríssimos: sim,
é um grande mistério da nossa fé. Irmãos, a primeira perseguição contra a Igreja levou à expansão da fé em Cristo. Peçamos a Deus que a mesma fé nos salve, dizendo: ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Para as igrejas de Jerusalém e do Médio Oriente, para que o sangue dos primeiros mártires converta hoje aqueles que as perseguem, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Pelos homens e mulheres que todos os dias continuam a ser presos e maltratados, para que vejam respeitados os seus direitos, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Por aqueles que, à semelhança de Filipe, anunciam Jesus Cristo aos que não o creem, para que muitos os escutem e se convertam, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Pelos cristãos que continuam separados por causa de preconceitos que os marcaram, para que o Espírito os conduza à unidade, oremos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pelos fiéis e catecúmenos desta paróquia, dados pelo Pai a seu Filho, que os não rejeita, para que recebam um dia a vida eterna, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Pelos nossos amigos doentes que estão a experimentar este coronavírus, estão a sofrer, que possam realizar que a nossa vida é passageira neste mundo e peregrinos ao encontro do nosso Pai lá nos céus, que possam sentir-se confortados com a presença de Jesus na sua vida. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Senhor Jesus, dom do pão e pão da vida, que viestes do céu para matar a nossa fome, gravai em nós as palavras do Evangelho, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, que hoje nos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos, para que vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, de tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o acto sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que convertam para nós corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos caríssimos, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron Cota e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia, nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, bem-aventurado José, seu esposo, e os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, como Santo Estevão, o mártir, primeiro mártir da Igreja, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nosso dias. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes a vós, apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis a nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na união da paz de Cristo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz convidado, seja do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo, que, ressuscitando dentre os mortos, fez brilhar sobre nós a sua luz. Aleluia. Os nossos irmãos e irmãs que não puderam comungar sacramentalmente, a Igreja oferece este acto da comunhão espiritual. Pode acompanhar-me. E é enriquecida com indulgência parcial. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente no meu coração. Abraço-me convosco
como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó Jesus, sumo e bem, doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Momento de silêncio para pensar e meditar e orar. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um breve anúncio do Padre Manuel, que no nosso website podem encontrar a oração de consagração a Maria, este dia de 31 de maio. Podem abrir, memorizar e buscar esta oração de consagração a Maria no website da Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.